Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Nesta oportunidade estaremos falando de traduções bíblicas, os cuidados que você tem que ter quando você for escolher uma Bíblia para você utilizar para aprender as Escrituras. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nós introduziremos o assunto falando um pouco do texto original. O que nós temos hoje a respeito do texto original no que se refere à reprodução de documentos? As traduções bíblicas, né, que nós temos hoje, que são traduzidas dos originais, né, no caso do texto hebraico, são traduzidos a maioria a partir do texto massorético, né, que vem da tradição dos massoretas, né? E no que diz respeito ao Novo Testamento, né, o texto grego, essas traduções elas são feitas, né, pelo menos as traduções mais confiáveis, né, existem outras que não são feitas a partir do texto original, mas boa parte delas são feitas a partir dos textos recebido e o texto criticado, né, que são o quê? Uma compilação, né, dos manuscritos reproduzidos no decorrer da história. Então nós temos os manuscritos, né, cópias manuais que foram desenvolvidas no decorrer da história da igreja, e a partir dessas cópias manuscritas desenvolveu-se o texto, uma compilação que nós chamamos hoje de texto grego, né, do Novo Testamento. Tem a versão crítica e o texto recebido, que é os mais comuns, né? Então, a partir desses textos aí é que são feitas as traduções bíblicas, né, para outras línguas, né? Na via de regra é isso, né? O texto recebido ele surge no século XVII, né? O mais conhecido se não me engano, foi o texto do Boaventura e Abraão Elzenir, né? E tem o texto crítico, que é a tradução de Westcott e Hort, né? E nós temos aqui, no caso, no Brasil, uma tradução portuguesa muito conhecida, né? A maioria das igrejas utilizam ela, principalmente a igreja protestante. No Brasil surge, não no Brasil, mas no século XVII, do século XVI para o século XVII, surge a primeira tradução português, que é a que mais nos interessa nesse caso de hoje, né? Do século XVII para o século XVIII surge a tradução João Ferreira de Almeida dos originais gregos e hebraicos para a língua portuguesa, né? E aí, o que acontece? Quais são os cuidados, né, que nós temos que ter quando for escolher uma Bíblia, né, para comprar, para a gente utilizar ela para aprender, né? Primeira coisa, as traduções, a Bíblia, todas são iguais, é tudo a mesma coisa? Não, né? A reprodução dos manuscritos de um texto original, como que se dava? O escriba reproduzia ali palavra por palavra, né? Sem se preocupar com uma interpretação. Via de regra era isso, né? O escriba que se preza, ele faz o quê? Ele vai copiar literalmente palavra por palavra do manuscrito. É assim que acontecia na reprodução do manuscrito, era uma cópia, né? O que não acontece, isso aí dificulta muito o quê? Os erros, né? O que não acontece com uma tradução, quando você vai pegar de um texto original grego e traduzir para uma língua portuguesa, por exemplo, né? Já muda muito, porque você vai pegar fazer uma transliteração e fazer uma tradução de uma língua para outra, né? As traduções bíblicas, né? Nós temos que ter muito cuidado quando for comprar uma tradução, né? Um texto traduzido, né? Para procurar obter um produto da melhor qualidade possível, né? Para que seu estudo seja como se pode dizer, bem sucedido. Um dos cuidados que nós temos que ter, a casa publicadora, né? Qual foi a casa publicadora que publicou essa Bíblia que você está usando, que você adquiriu ou que você vai adquirir, né? É uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, né? E a ligação denominacional, né?
Nós temos que conhecer a casa publicadora e se ela tem algum vínculo com algum segmento cristão, por exemplo, né? Por que nós temos que tomar esse cuidado? Porque hoje no mercado nós temos o quê? Publicações, né? Traduções bíblicas tendenciosas, né? Que se valem de uma impressão do texto bíblico, né? Para defender ideias e pensamentos doutrinários, né? Particulares, ou seja, dentro da tradução bíblica são colocadas palavras, né? E recursos como, por exemplo, estudos, notas de rodapé, que vão influenciar a pessoa a acreditar em uma ideia, em uma determinada doutrina, né? Isso que nós chamamos de traduções tendenciosas, né? Isso pode ser de pequeno, se apresentar, né, numa pequena escala como numa grande escala, né? Ou seja, pode ser tão somente uma palavra, pode ser tão somente um versículo, pode ser um texto ou pode ser até toda uma tradução, né? Toda uma tradução bíblica, né? Todo um Novo Testamento e Antigo Testamento totalmente traduzido para ali implantar uma ideia, né? Ou defender um ponto de vista doutrinário, né? Então nós temos que ter esse cuidado aí. De que ela foi traduzida a partir de que texto, né? Essa tradução bíblica que você quer adquirir, a partir de que texto que ela foi traduzida para a língua portuguesa? Foi traduzido direto do texto original hebraico ou do texto original grego? Ou, por exemplo, foi traduzida do inglês, né? Como é o caso da Bíblia das Testemunhas de Jeová, né? Que foi traduzida do inglês para o português, né? Existem outros casos, muitos casos também de Bíblias que são traduzidas do latim para o português. Então você tem que ter esse cuidado, porque se ela é uma Bíblia traduzida direto do texto grego original ou do texto massorético, ela se torna mais confiável, né? E, por exemplo, se essa Bíblia tiver, aqui o quarto cuidado aqui, se essa Bíblia tiver estudos, né, notas de rodapé, né, que são escritos complementares ao texto para poder ensinar, né, ou facilitar o estudo, né, interpretar doutrinas, né, ajudar você a interpretar textos, né? Se essa Bíblia for uma Bíblia de estudo que você vai adquirir, você precisa saber quem é o autor desses estudos, o autor dessas notas de rodapé, né? Se realmente é um pastor, um escriba, um doutor cristão de confiança, que tem um pensamento teológico segundo a doutrina bíblica, segundo a doutrina dos apóstolos, segundo o Evangelho de Deus, né? Então, aqui ficou esses recursos aqui a caráter de introdução. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar uma tradução que eu costumo usar para estudar, né? E paralelamente vou ler aqui, fazer alguns comentários sobre essas Bíblias que nós temos aqui. Nós temos 5 Bíblias, né? Existem mais no mercado, né? Não dá para fazer tudo, porque senão vou ficar muito tempo aqui, né? Então nós vamos ler fazer alguns comentários sobre essas traduções, né? Fazendo a leitura nelas e nesta Bíblia aqui, né? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, é uma João Ferreira de Almeida, né? Revista e corrigida, né? Fiel aos textos originais. Essa é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Que eu vou usar, né, a leitura dela para contrastar com essas outras Bíblias aqui. Nós vamos começar com essa Bíblia aqui, a Bíblia Ave Maria, né? Essa aqui é uma Bíblia católica, né? Ela é uma Bíblia de estudo também, tem vários estudos nela. E nós vamos começar aqui a partir dessa Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler, né, está lá em Mateus, no capítulo 3, né? Vamos ver aqui na Bíblia Ave Maria o que está escrito, que diz assim, o capítulo 3, né, e o verso número 1, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 1. E o verso 2, dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Veja o que diz aqui no verso 2, fazei
penitência. Agora vamos verificar aqui nessa outra Bíblia, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Que diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Veja que no verso 2 dessa Bíblia está dizendo aqui, dizendo, arrependei-vos. Aqui na Bíblia Ave Maria está escrito assim, fazei penitência, né? Por quê? Né? Por que é interessante para a Igreja Católica traduzir desta forma, né? Por que é interessante traduzir dessa forma? Porquanto, quando ele diz fazer penitência, ele consegue sustentar a ideia de que você, quando cometer um pecado, ao invés de simplesmente você pedir perdão, né, confiando que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, né, ao invés de acreditar assim, ele consegue sustentar que você tem que fazer alguma obra para poder adquirir o perdão de pecados, ou seja, fazer tantas Ave Marias, ou tantos Pai Nossos, né? Ou fazer um jejum, né? Ou dar esmola, para que seu pecado seja perdoado. Então, com essa versão aqui, né? Com essa expressão fazer penitência, é mais fácil para um padre sustentar essa ideia, né? Esse texto aqui, né? Essa Bíblia ela não é uma tradução João Ferreira de Almeida, né? Ela é traduzida, né, por monges, né? Vamos ver aqui o texto dela, a origem dela. Ela é traduzida segundo a casa publicadora, né, dos originais, né? Original hebraico, grego, aramaico, mediante a versão dos monges beneditinos, né? E a casa publicadora é a editora Ave Maria. Então aqui nós temos o quê? Com essa identificação nós conseguimos compreender que isso aqui é uma Bíblia, né, de tendência católica, né? É uma Bíblia usada pelos católicos, né? Que vai adquirir aqui, né, que vai ter no seu bojo, né, ensinamentos visando sustentar a ideia, né, que a Igreja Católica tem do Evangelho. Vamos fazer outra leitura lá em Deuteronômio, lá em João, no capítulo de número 1, né? Evangelho segundo escreveu João, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, né? Veja que aqui está escrito, estava junto de Deus. O que diz aqui na minha tradução? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Vejamos bem, aqui nós temos um texto muito conhecido, e muito discutido também, que se trata de João apresentando a pessoa de Cristo, quem de fato é Cristo, né? E aí nós temos o que? No século IV, por exemplo, nós temos aí dois concílios, 325 e 381, onde a igreja discute a divindade de Cristo. Um dos assuntos foi esse. E no quarto século, né, houve-se a discussão para saber quem era de fato a pessoa de Cristo, se ele era Deus, se era tão somente filho, se era um anjo e coisa do tipo, né? A Igreja Católica, por tradição, né, defende o credo niceno, por tradição, né? Na teoria, eles defendem esse credo, que Jesus Cristo é Deus, né? Que ele é consubstancial com o Pai, né? E é um Deus que subsiste em 3 pessoas, no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porém, na prática, né, para a Igreja Católica é melhor, né? É mais interessante ter Jesus como Filho de Deus e não como Deus, né? Porque pregar Jesus, ensinar, enfatizar Jesus como Deus, né, coloca a Igreja Católica numa situação muito difícil em relação à crença que eles têm que Maria foi assunta ao céu, foi elevada ao céu, né? Que Maria, né, é uma intercessora, que Maria é a mãe de Deus, né? Ficaria muito difícil, porque como que você vai explicar a ideia, né,
de o filho ser mais velho que a mãe, né? De que o filho ter nascido primeiro que a mãe, né? Como que se explica essa ideia? Então, para eles é mais fácil lançar a ideia de que Jesus é somente o filho. Então, na prática é isso que eles defendem, né? Na teoria é Deus, mas na prática é filho, né? Vamos ver outro texto aqui relacionado a isso. João 14, verso 9, que diz assim: respondeu Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Felipe? Aquele que me viu, veja que eles colocaram aqui no passado, viu também o Pai, colocaram no passado também. Como, pois dizes, mostra-nos o Pai, né? Vamos ver nessa outra tradução. Disse-lhes Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, presente, vê o Pai, presente também, no tempo presente. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então nós vemos aqui que essa tradução Ave Maria colocou esse versículo no passado, né? Contrariando a ideia de que Jesus possa ser Deus agora no tempo presente, né? Vamos ver outro texto. 2 Pedro, né? Capítulo 1, verso 1. Veja o que diz na Bíblia Ave Maria. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça de nosso Deus e né, separando os dois, o Pai e o Filho, e do Salvador Jesus Cristo, alcançaram por partilha uma fé tão preciosa como a nossa, né? Isso que diz lá. Agora veja a minha tradução. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Novamente aqui nós vamos ver aqui um versículo, né, que tira o foco, né, da ideia de que Jesus possa ser realmente Deus, né? Sustentando a ideia que Jesus é tão somente filho, né? Então, se ele é filho, né, nasceu de Maria, Maria mãe de Deus. Essa é a ideia. Vamos ver outro verso. Timóteo, né? 1 Timóteo, lá no capítulo de número 3. E o verso de número 16. Esse aqui talvez seja o mais distorcido de todos. Que diz assim: sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Veja que nem o nome de Deus aparece aqui nesse versículo. Agora vamos para essa tradução aqui. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Agora veja, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Diferença enorme, né? Então aqui nós vemos o que? Uma tendência dessa Bíblia, né, em ofuscar a divindade de Cristo e ressaltar a filiação, né, para que isso fique de conformidade com a tradição católica, né? E isso aqui agora, esse é um dos exemplos, né, que nós destacamos no princípio do que é uma tradução
tendenciosa, né? Que ela é usada de maneira proposital para defender uma doutrina particular, né? Aí nós temos outra coisa que muito complicada também, as notas de estudo, né? Nós temos que ficar bem atento, né? Porque nota de estudo não tem valor canônico. O que tem valor canônico é o texto em si, o texto bíblico. Nota de estudo, nota de rodapé, acréscimos de estudo não tem valor canônico, né? Pode ter utilidade se estiver de acordo com as escrituras, mas nós não consideramos como texto sagrado. Isso precisa ficar bem claro. E aí nós vamos fazer o quê? Com relação ao estudo dessa Bíblia, nós vamos destacar aqui Êxodo no capítulo 20, né? O primeiro mandamento, né? Os 10 mandamentos aqui tá de uma forma totalmente diferente, né? Mas vamos lá, né? Vamos nos ater ao primeiro, né? Para não gastar muito tempo aqui. Como que está nas notas de estudo dessa Bíblia, o primeiro mandamento? Diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o primeiro mandamento, o maior? Não. Dessa forma, não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós entendemos que o mandamento é tão somente isso aqui, né? Por que é interessante ter o primeiro mandamento dessa forma aqui para um padre, por exemplo, né? Porque ele fica fácil para ele defender a ideia que você pode ter sim outros deuses, você pode sim adorar imagens, né? Por quê? Você deve amar a Deus sobre todas as coisas, porém não é proibido você ter outros deuses. O importante é que o Deus da Bíblia seja o mais amado. Mas sim, você pode ter outros. Você não pode o que você não pode fazer é amar mais eles do que é o Criador. Mas você pode sim ter seu segundo, seu terceiro, seu quarto, né? Quantos deuses você for querer, né? For do seu agrado, né? Mas veja como que a Bíblia apresenta esse mandamento. Vamos ver aqui, lá em Êxodo, no capítulo 20. Que diz assim, esse é o primeiro mandamento: e eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Olha como é que ele começa. Não terá outros deuses diante de mim, né? Então, o mandamento aqui não começa dizendo que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele já começa condenando o fato de você pensar em ter outro Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, né? Então, se nós lermos o mandamento nas Escrituras, né, nós vamos ver que está totalmente diferente dessa nota de estudo aqui, dessa Bíblia, né? Então, aqui essa foi a primeira Bíblia, né? Nós destacamos aqui nessa Bíblia a ênfase que eles dão na justificação pelas obras, né? A ênfase que essa Bíblia dá na questão de que você pode ter outros deuses, de que você pode adorar Maria, né? E nós destacamos também aqui a negação, né, de que o Senhor Jesus possa ser Deus, né? Nós vemos nessa tradução aqui, uma tradução católica. Essa outra aqui, né, é a tradução do Novo Mundo, tradução das Testemunhas de Jeová, né? E aí nós temos que ver, a primeira coisa que nós vamos destacar aqui, né, nós vamos ver quem publica essas Bíblias, né? Essa Bíblia é da Casa Publicadora Associação Torre de Vigília, né? Essa é a casa publicadora das Bíblias Testemunho de Jeová, que tradicionalmente é a tradução do Novo Mundo.
Qual que é a origem dessa Bíblia? De que texto que ela foi traduzida? Ela foi traduzida do original? Não. Essa Bíblia ela foi traduzida, né? Essa tradução portuguesa das Testemunhas de Jeová, ela foi traduzida do texto da Bíblia inglesa, né? De um texto inglês para o português, o que já complica muito a situação desse texto aqui. Outra complicação que nós temos nesse texto aqui. Nós não vemos aqui a intenção do escriba, né, que produziu essa tradução, a preocupação dele de traduzir de forma literal a mensagem que o texto original nos transporta, né? Ela foi escrita numa forma de Targum, né? O que seria o Targum? É a reprodução de um texto bíblico, né? Porém, não literalmente conforme o texto, mas sim explicando o texto, né? Explicando uma doutrina, né? Interpretando uma doutrina. Esse é o formato dessa tradução, né? Não é uma tradução que se preocupa, né, com os manuscritos originais ou com a mensagem bíblica original, né? E aí, o que é que nós vamos destacar aqui nesta Bíblia, né? Vamos ler, né? Vamos ler lá Nós vamos ler lá em 1 Samuel, né? No capítulo de número 10. 1 Samuel 10 e o verso de número 10. Vamos ver como é que está nessa tradução aqui das Testemunhas de Jeová. Assim foram dali ao morro, e eis que vinha ao encontro dele um grupo de profetas. O Espírito de Deus tornou-se imediatamente ativo nele, e começou a falar como profeta no seu meio, né? Olha como que diz aqui. Vamos ver na minha tradução. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou. Veja que aqui tem um pronome pessoal, se apoderou dele e profetizou no meio deles, né? Veja a diferença, né? Agora vamos tornar aqui. E o Espírito de Deus tornou-se imediatamente ativo nele. Agora, por que eles traduziram dessa forma aqui esse verso, né? Porque Testemunha de Jeová, né, defende que o Espírito de Deus não é uma pessoa, não é um ser pessoal, né? Mas sim um elemento, né, uma força ativa, né? É isso que eles acreditam, né? E se eles usam, por exemplo, um pronome pessoal, como é o caso da tradução trinitariana, né, dessa publicação aqui, eles vão estar admitindo que realmente o Espírito de Deus é uma pessoa, porque por causa do uso do pronome pessoal, né? Então eles traduziram como e o Espírito de Deus tornou-se imediatamente ativo nele, né? Assim acontece no texto que se refere a Davi, né? Quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, eles dizem também que ali o Espírito de Deus passou a ser ativo em Davi, né? Negando a ideia de que o Espírito de Deus possa ser um ser pessoal, né? Eles negam essa doutrina, né? Vamos ver também, né, Gênesis no capítulo de número 1, verso de número 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Vamos para o verso número 2. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água, de profundezas. E a força ativa de Deus, ou seja, eles não colocam aqui Espírito de Deus, eles colocam a força ativa, tá vendo?
e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Vamos ver a minha tradução. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, volatilidade, né? Se movia sobre a face das águas, né? Aqui não diz força ativa de Deus, mas sim Espírito de Deus, né? Então, mais uma vez nós vemos aqui essa tradução negando a ideia de que o Espírito de Deus possa ser, né? Que o Espírito Santo é um ser pessoal. Vamos ler também vamos lá para Mateus, no capítulo de número 25, que diz assim: e estes partirão para o decepamento eterno. Decepamento, é a palavra que eles usam aqui. Mas os justos para a vida eterna. Mas por que eles usaram essa palavra decepamento? Vamos descobrir. Como que está aqui na minha tradução? Irão estes para o tormento eterno, né? Para o tormento eterno, para o juízo eterno, nas outras traduções, né? Mas o justo para a vida eterna. Agora, por que é interessante essa palavra decepamento para os testemunhos de Jeová? Porque eles negam o juízo eterno, né? Eles defendem que não vai ter juízo eterno, mas aniquilamento, ou seja, os ímpios que não forem salvos, eles vão ser aniquilados. Deus vai passar como se fosse um fogo neles que vai desaparecer com eles. Então eles vão deixar de existir, né? Então eles negam que exista um inferno literal, né? Um lago de fogo literal, onde os ímpios vão arder eternamente. Eles negam essa doutrina, né? Quando a pessoa morre, eles defendem que a alma fica inconsciente, dormindo, né? É o sono da alma, né? O inferno não é literal e vai haver o que? O aniquilacionismo, né? As nações ímpias vão ser aniquiladas, vão desaparecer, né? Negam o juízo eterno de Deus, né? Contrariando as Escrituras, né? Vamos ler outro texto, né? Vamos ler lá em João, no capítulo de número 1, que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, né? A palavra era um Deus, né? Por que eles traduziram dessa forma? Nós vamos descobrir. Vamos ler aqui na minha tradução primeiro, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo não era um Deus, o verbo era Deus. João está afirmando aqui, né? Por que para testemunho de Jeová é mais interessante essa tradução aqui, traduzida dessa forma? Porque eles também negam a divindade de Cristo. Cristo para eles não é Deus, é um ser criado, gerado de alguma forma, né? Eles têm o jeito deles pensar da pessoa de Cristo, porém eles não acreditam de forma alguma que Jesus possa ser Deus, né? Eles negam essa doutrina, né? Vamos ver o que diz também o verso número 14. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e observamos a sua glória, né? Verso de número 14, né? Que diz assim na minha tradução: e o verbo se fez carne, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, né? Mais uma vez aqui nós temos o quê? O texto traduzido, né? O versículo traduzido de uma forma que vai ofuscar a ideia de Jesus ser Deus, né? Vai tirar essa ideia, vai querer desconstruir
a ideia de Jesus, do Senhor Jesus ser Deus, né? Então nós vemos aqui também, nessa tradução, né, muitas complicações, né? E com relação à doutrina, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de quem é Cristo, né, nós vemos aqui também uma negação, né, tanto do Filho como do Espírito, né? A negação de que o Espírito possa ser uma pessoa, né, que o Espírito de Deus é uma pessoa, e uma negação de que Jesus Cristo é Deus, né, através de meios, né, gramaticais aqui, manipulando o texto, né, para poder transparecer essa ideia aí, né. Então essa daqui é uma Bíblia da Associação Torre de Vigília, né. Então nós já vimos aqui a tradução católica, uma tradução Testemunha de Jeová, né. Nenhuma das duas é João Ferreira de Almeida, as duas são traduções independentes de casas publicadoras ligadas a essas duas crenças, né? E agora nós vamos ver essa terceira tradução aqui, que é uma João Ferreira de Almeida, né? E aí nós vamos entender o quê? O que é uma tradução, né? Uma tradução, existe a tradução e a versão. A tradução é a primeira obra feita pelo tradutor do texto original, né? Seja ele o texto, os manuscritos originais gregos e hebraicos, ou de uma segunda linha, né? Um segundo texto reproduzido. Então, a primeira tradução feita por João Ferreira de Almeida, feita do próprio tradutor, né? Essa que nós chamamos de tradução. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida, né? E o que seria a versão, né? A versão são impressões posteriores, né? As quais podem ter recebido acréscimo de correção, né? Por exemplo, se algum escriba posterior pode ter percebido ali que algum erro gramatical, né? Ou de interpretação, ou de reprodução, e tirou uma palavra e substituiu por outra, ou coisa do tipo, né? Daí vem as versões, né? Então, essa daqui é uma tradução João Ferreira de Almeida, né? A casa publicadora é a CCB, né? É a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui é uma tradução aparentemente livre, né? Não está ligada a nenhuma denominação, não traz no seu bojo nenhuma apresentação de algum segmento cristão. Então, aparenta ser uma tradução livre, né? Porém, o que nós vamos ter aqui? Essa tradução, né, é uma tradução João Ferreira de Almeida, porém é uma versão João Ferreira de Almeida corrigida e atualizada, né? Essa é a versão dessa Bíblia aqui. Então, a casa publicadora é a Sociedade Bíblica do Brasil e a versão, né? A tradução é João Ferreira de Almeida, porém a versão é a versão atualizada. Vamos ver aqui onde é que se encontra. A tradução aqui a versão é revista e atualizada. Nós vamos destacar nesse texto aqui, Mateus capítulo 19. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja a expressão que eles usaram aqui, relações sexuais ilícitas, né? Generalizando o termo, né? Como que está na minha tradução? Que diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, não relações sexuais ilícitas, mas sim fornicação, né? Por que é errado traduzir dessa forma? Porque se você traduz por relações sexuais ilícitas, você está o quê? Generalizando o termo, né? Tirando a palavra prostituição do contexto conceitual hebraico que a palavra tinha na época, né? Essas traduções que praticam esse tipo de expressão, né? Que traduzem os textos dessa forma, né? Nós entendemos que são traduções liberais, né? Que de alguma forma elas tentam tornar a doutrina mais palatável, né?
tornar a doutrina menos severa, né? Dá ao texto uma justiça, né, mais branda, né? É o que nós chamamos de liberalismo, né? Então, quando essa tradução faz isso, né, quando o texto é traduzido dessa forma, quer dizer o quê? Que há mais motivos pelos quais uma pessoa possa se separar, né, no que diz respeito a relações sexuais, que não seja a prostituição. Então, abre um leque aí de oportunidades para um divórcio, né? Essa versão aqui não tem notas de estudo, né? E nós já vamos passar para a próxima, né? Nós vamos, nesta oportunidade, falar tão somente dessas 3 Bíblias, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima oportunidade, estaremos falando dessas 2 outras traduções, né? Essas outras traduções, nós temos aqui João Ferreira de Almeida, né? Porém, são Bíblias de estudo pentecostais, né? Uma pentecostal e uma neopentecostal. Na próxima oportunidade, nós estaremos falando dessas 2 traduções, dessas 2 versões, né? Para te dar, com esse estudo, né, meios para que você possa saber escolher uma Bíblia, né? Cuidados que você tem que ter quando for escolher uma tradução bíblica de qualidade para você seguir com seus estudos das Escrituras. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.